a base de cálculo do imposto de renda no lucro presumido para a prestação de serviços em geral é de 32%, ainda que o prestador execute a operação com fornecimento de materiais. É o que você vê aqui no texto dessa solução que já tem quase 10 anos, a solução COSIT número 55 de 2013. Olha o que a Receita falou. A receita bruta oferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, decorrente da prestação de serviços em geral, como limpeza e locação de mão de obra, ainda que sejam fornecidos os materiais, está sujeita à aplicação do percentual de 32% para a determinação da base de cálculo do IRPJ. É como se a Receita estivesse falando, aquela regra que determina a retenção de 1,2% prevista para os órgãos federais não mexe com a base de cálculo do imposto de renda no lucro presumido das empresas que prestam serviços em geral. Elas continuam tendo que pagar sobre a base maior, ainda que a retenção, eventualmente, seja com a alíquota menor. Vamos aqui para o exemplo prático, exemplo esse que está baseado em um exercício, o exercício número 1, lá do problema número 1 da nossa apostila. E como a gente deixa a apostila com os exercícios, para você também treinar, principalmente no momento que você for fazer a revisão desse material, então a gente está reproduzindo aqui na tela a mesma nota fiscal que está lá, e a gente está trazendo algumas das perguntas que constam lá do exercício para resolver junto com vocês. Então aqui, vamos imaginar que a gente está diante de uma nota fiscal que foi emitida dia 2 de agosto de 2023. Ontem, o primeiro dia do nosso treinamento. E vamos considerar que o serviço seja de limpeza predial, o total da nota fiscal seja de R$100 mil e o campo de retenção do imposto de renda traga um destaque ali de R$700. E aí eu pergunto, quanto representa esse imposto de renda em relação ao valor total da nota? A nota é de 100 mil. O imposto de renda é de apenas 700. Ele está representando 0,7%. E a gente vai entender de onde é que o prestador tirou esse valor. Ó, primeiro eu vou trazer um enunciado que fala que é para você considerar que o contrato previu o fornecimento de materiais pelo prestador no montante de 30 mil. E aí, se o contrato disse que o prestador ia fornecer material no montante de 30 mil, será que esse material de limpeza, conforme está destacado na nota, ele pode ser abatido da base de cálculo? Porque se ele for abatido da base de cálculo, a retenção do imposto de renda seria, então, realizada sobre um valor inferior a R$100. E a pergunta número 1 aqui é essa. Qual é a base de cálculo da retenção do IR? Essa pergunta serve para dar uma revisada naquilo que foi trazido também pelo professor Gustavo ontem. Quando a gente vê ali qual é a base de cálculo da retenção do IR, a gente lembra que a regra no imposto de renda é uma regra quase inflexível, mas não é uma regra absoluta. A base de cálculo da retenção do IR é o valor bruto da operação, exceto quando se tratar de cooperativas de trabalho, em que é permitido a dedução de materiais ou de equipamentos. A gente vai voltar a falar sobre cooperativas, mas nesse primeiro instante eu queria deixar aqui frisado para você que a base de cálculo da retenção aqui deve ser R$100 mil. E dá para a gente deduzir o que esse prestador de serviço fez? Dá sim. Quando a gente avança para a questão número 2 e pergunta a alíquota aplicável é a destacada na nota fiscal, a gente percebe que o valor de R$700 está destacado aqui porque ele fez duas coisas equivocadas. Primeiro, ele efetuou o abatimento do material da base de cálculo da retenção do IR, o que a gente viu só é permitido quando o prestador é uma cooperativa de trabalho. E segundo, ele aplicou a alíquota de 1%. Se você abater 30 mil do total de 100, a base fica 70, 1% de 70 dá justamente 700. Então, 1% de R$70 mil foi o valor que ele discriminou aqui no campo de retenção do IR. E a gente pode dizer, essa alíquota já ficou para trás. E deixa eu aproveitar e reforçar isso. Tem gente que começou a fazer a retenção do IR de maneira ampla muito antes da IN 2145. Nós, por exemplo, assessoramos municípios que, quando nós tomamos conhecimento da decisão do STF em outubro de 2021, nós fizemos um parecer, encaminhamos a sugestão
de um decreto para o Poder Executivo, o prefeito com a Procuradoria do município avaliaram e concordaram com as nossas considerações de que a retenção ampla poderia ser implementada de imediato. E desde dezembro de 2021, nós temos municípios assessorados por nós que já fazem a retenção ampla. Agora, da IN 2145, de 27 de junho para cá, há pouco mais de um mês, aí a gente não pode dizer que é uma questão do município compreender a decisão do STF e adotar as providências necessárias. Não. É uma questão de cumprir o que dispõe a legislação tributária. E aquele que não aplicar a alíquota correta nesse cenário pós-IN 2145 estará incorrendo, inclusive, em renúncia de receita. Por isso, eu posso dizer, a alíquota aplicável aqui é a alíquota de 4,8%. E 4,8% sobre R$ 100 mil, que é o valor bruto da operação.